Agora é uma pergunta da Ana Júlia. Olá, Murilo. Pergunte ao professor o que aconteceu para o presidente Lula ser inocentado. O que permitiu virar presidente novamente? Excelente convidado, parabéns. Obrigado, Ana Júlia. Bom, basicamente, qual é a ideia, né? Ele foi, primeiro, ele foi condenado em 2 instâncias, já para desfazer a fake news de que foram 3, né? Porque não existem 3 instâncias no sentido de que o STJ não analisa fato. Então ele foi condenado em primeira instância pelo Moro e em segunda instância pelo TRF4. O STJ, ele é um tribunal que ele não pode analisar fato. Assim como o Supremo. Salvo se o Supremo tiver incompetência, salvo se eles tiverem competência originária, né? Que julga quem tem foro prerrogativa. Mas não era o caso, porque ele estava sem cargo nenhum. O que acontece? O STJ, então, primeiro, esse papo de 3 instâncias, isso é fake news que eles saem repetindo, que eles leem e saem repetindo sem pensar. Não tem condenação por 3 instâncias, porque o STJ não pode analisar prova. Então o STJ, ele não analisa se tem prova ou não. Ele analisa se tem vício processual, ele analisa outras coisas. Ele não pode analisar a questão de fato. Então não tem uma terceira instância. Então isso é mais uma mamadeira de piroca bolsonarista. Não existe terceira instância. O STJ, ele não disse tem prova suficiente. Ele nem pode entrar nessa discussão. Então foram dois órgãos que concluíram que havia prova. Primeiro grau, Moro, e segundo grau, TRF4. Então são 2 instâncias. Porque a STJ não é uma terceira instância. O STJ ele serve para quê? Para unificar entendimento sobre legislação federal. Então ele só analisa a questão de direito, ele não analisa fato. Então o STJ nem pode, súmula 7 do STJ, ele nem pode analisar se tem prova ou não. Ele não pode fazer essa análise. Então essa frase ela é errada tecnicamente das 3 instâncias. Esse é o primeiro ponto. O que aconteceu é que foi até o Supremo Tribunal Federal, já tinha ido, o Supremo não tinha anulado, depois surgiram novas provas relacionadas à imparcialidade do Moro. A gente tem que lembrar que entre 2018 e 2022 teve aquela vaza-jato. Lembra que vazou diálogo do Moro conversando com o Dallagnol e o Moro falando, olha, houve essa prova, pergunta isso. Não pode acontecer. Juiz, isso é causa de suspeição, isso é básico, esse exemplo de aula. Juiz não pode orientar a parte. Então, todo mundo... E aí também é outra fake news que apareceu, né? Eles falam que que o processo foi anulado por uma mera incompetência do Moro. O motivo principal nem foi esse. Também teve esse. O motivo principal foi a quebra de imparcialidade. Foi a suspeição. Em razão desses diálogos com o Dallagnol, ele foi considerado suspeito. Ele foi considerado não imparcial. E é pressuposto de validade de um processo que um juiz que te julgue seja imparcial. Como havia esses diálogos que inicialmente não existiam, não tinham sido descobertos, eles foram descobertos depois, esses diálogos, eles apareceram, e aí em razão desses diálogos, ele foi considerado não imparcial e o processo foi anulado. Mas não teve teve a segunda instância? Foi validade absoluta. A suspeição gera, inclusive. Sim, por conta disso, né? Exato. Mas o processo ainda foi analisado em segunda instância por 3 desembargadores. Sim, mas não havia ainda essa questão da vaza-jato, né? Tá, e depois disso aí anula. Quando eles analisaram, não havia vazado essa conversa. Essa conversa vazou depois. A gente não tá nem falando aqui se o Lula... o triplex era do Lula, se não era. A gente tá falando que se o processo ele correu legalmente. Exato, né? Porque veja, qual que é a ideia? Para eu poder processar alguém, eu tenho que obedecer às regras do jogo. Eu tenho um procedimento a ser obedecido. E um pressuposto é que o juiz seja imparcial. Se o juiz não for imparcial, não importa se o sujeito se tem prova ou não, porque o processo está viciado. Isso em qualquer processo. Mas por que não se reconheceu isso antes? A gente tem que lembrar que as conversas chegaram depois. Quando o TRF4 julgou o processo dele, julgou em tempo recorde, diga-se de passagem, foi muito rápido, passou na frente de um monte de processo, o TRF não tinha, essas conversas não existiam. Ou existiam, mas não tinham sido ainda descobertas. Mas foi um hacker. O próprio Moro ele não disse que a conversa era falsa, né? Ele falou que não tinha nada demais. Mas ele não disse que era falsa. E ali a gente tem que lembrar que ainda... mas foi um hacker que obteve de forma ilícita. A gente tem que lembrar que é possível prova ilícita pró-réu, a favor do réu. E como no caso era para beneficiar, podia. Então, a ideia... Então aí veio o Supremo, de posse dessas conversas, ele pegou e anulou
o julgamento. A ideia, agora, o juiz combinar a estratégia com o promotor, isso realmente não pode acontecer. Uhum. Isso gera nulidade em qualquer processo. Não teve um também que a vara da comarca de Curitiba era incompetente? E aí foram duas teses. Essa foi a da suspeição, que eu comecei por essa porque essa geralmente esquecem de falar, e a da incompetência. Por que incompetência? Porque o que o Moro fez foi, ele criou um critério de conexão bastante amplo, em que tudo vinha para ele. Tudo que tinha a ver com Petrobras vinha para ele. Uhum. Ou seja, ele virou um juiz universal que jogava tudo. E aí os ministros falaram, olha, esse critério tá violando o juiz natural, ele tá querendo, na verdade, centralizar nele todos os processos. E aí, por isso que anularam. Uhum. Esse critério da competência é até menos grave. Agora, o da suspeição é mais grave. Assim. E a anulação se deu pelos dois motivos. É isso que as pessoas já entendem. Porque as pessoas falam só do juiz incompetente. Como se fosse só esse o motivo. Não, o motivo principal foi a suspeição. Foi a quebra de imparcialidade dele. Uhum. E que ficou até mais estranho ainda depois que ele virou ministro, né? Porque foi uma forma de parabenizá-lo por ele ter tirado o outro da jogada. Uhum. Entendi. Tá bom, professor, a gente tem lá a última pergunta. Eu separei aqui até uma pergunta em relação à pergunta da Ana Júlia. É correto, ela falou assim, pergunte ao professor o que aconteceu para o presidente Lula ser inocentado. A gente pode falar que ele foi inocentado mesmo ou não? Não existe meio termo. Ou o sujeito é culpado ou é inocente. Se não tem mais nenhuma condenação contra ele, ele é inocente. Uhum. Hoje, o estado dele de inocência é igual ao nosso. Ah, mas eu acho absurdo. Bom, então o juiz deveria ter agido de maneira correta, né? Uhum. A gente nunca vai saber, a menos que a gente chute. Mas se havia provas ou não, porque o processo foi anulado. A gente perdeu a chance de saber a verdade porque o juiz não soube agir de maneira legal dentro do processo. E ainda desperdiçou dinheiro público para isso. Porque o processo foi pro buraco, porque um juiz não soube se portar como tal. Porque ele ficou batendo papo, dando dica para procurador. Uhum.